Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 5. A Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado, exaltado pela sua preciosa palavra, e o Senhor possa falar ao nosso coração por bondade, no nome de Jesus. É muito importante, irmãos, a gente, quando vai lendo a palavra do Senhor, os livros da Bíblia, as epístolas, a gente ir lembrando, porque eu quero fazer aqui um exercício com os irmãos de relembrar, porque os irmãos já sabem aquilo que está acontecendo no momento em que Deus levanta um servo para escrever o texto bíblico ou para falar aquilo que está sendo registrado, porque algumas ações de Deus na história do seu povo, elas primeiro aconteceram e depois houve o registro. Aqui, Paulo ele está escrevendo aos Gálatas, uma região onde tinha sido alcançada pelo Evangelho na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele agora escreve a esses irmãos. Esse grupo de igrejas não era apenas uma igreja organizada em um único local, mas era o grupo de igrejas numa região, e o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos. O Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo com essa missão, com essa finalidade, porque estava acontecendo ali, irmãos, na igreja da Galácia, nos Gálatas ali, um movimento muito terrível das trevas, porque todo movimento de oposição à igreja, ele é um movimento das trevas. Lembremos daquilo que Jesus falou quando se volta ali naquela conversa com Pedro, que era naquele momento ali o líder que despontava entre os apóstolos, e diz assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê aí, irmãos, de forma muito clara, e não é nas palavras de qualquer pessoa, mas é na palavra do próprio Senhor e dono da igreja, Jesus Cristo, que ele fala sobre essa realidade. O movimento das trevas, a existência das trevas e todo esse movimento que acontece, e a igreja vai avançando. Mas é interessante também que ao longo da história bíblica, dos livros da Bíblia, nós vemos como na igreja da Galácia, os Gálatas, o movimento das trevas muito grande se levantando contra a igreja. E era um movimento que se levantava, irmãos, de forma muito sutil no próprio contexto da igreja. E esse movimento das trevas, ele toma forma com quem? Porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas era um movimento das trevas, mas era algo subjetivo? Não, era algo muito objetivo. E esse movimento ele toma forma através dos chamados judaizantes, que eram pessoas ali no contexto da igreja, pessoas que queriam que a igreja pudesse considerar Jesus, sim, não lançar fora a referência de Jesus, não lançar fora algumas coisas que Jesus falou, mas trazer de volta todo o ritual da lei, todo o cerimonial da lei. Porque, irmãos, às vezes nós fazemos uma confusão.
Deus nunca, no tempo do Novo Testamento, disse que a lei deveria ser jogada fora, no aspecto daquilo que traz como palavra de Deus. Não! O que é cumprido em Cristo Jesus é o cerimonial da lei. Por exemplo, a partir da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em nenhum lugar mais da Bíblia diz que tem que se sacrificar um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro dos cordeiros já foi entregue na cruz do Calvário. Em lugar nenhum mais da Bíblia, a partir de Cristo Jesus e da sua obra consumada, diz que ninguém deveria passar pela circuncisão, porque em Cristo Jesus há agora o batismo nas águas, como ele próprio passou. A partir de Cristo Jesus, e o próprio Senhor Jesus, ele pôde viver isso na dinâmica do seu ministério, a referência do sábado, especificamente como um dia separado ali, aquele sétimo dia, aquele momento pontual. Não, agora a abrangência do sábado, esse tempo de descanso, é algo que se vive com o Senhor e na sua presença. Tanto que a carta aos Hebreus vai falar sobre isso. E nós lembramos um pouquinho disso hoje na escola bíblica dominical. Portanto, a lei permanece como palavra referencial de Deus. Porque se nós não tivéssemos a lei, nós não teríamos o referencial daquilo que é ou que não é pecado. Então a lei cumpre essa finalidade. A lei do Senhor mostra a cada um de nós que nós diante dela somos transgressores. A gente pode conseguir obedecer a umas em alguns dias, mas em outros a gente falha. Em alguns dias obedecemos a algumas e falhamos em outros. Portanto, o Senhor envia Jesus Cristo para ser aquele que nos salva, aquele que tira de nós a dívida de transgressores à lei de Deus. Cristo é, portanto, a salvação. A lei mostra que somos transgressores. Cristo dá a salvação para aqueles que são transgressores, arrependidos, que confessam os seus pecados. Cristo faz essa obra. O salmista vai dizer que, olha, não tem um sequer que não tenha pecado. Portanto, não é com os nossos esforços que somos salvos. Nós somos salvos pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, que enviou Jesus Cristo para que, crendo nele, fôssemos salvos, tivéssemos o perdão, uma nova vida, a certeza da vida eterna. Mas aí, irmãos, lá naquela região da Galácia, na igreja aos Gálatas, os judaizantes estavam se levantando e queriam que as pessoas, tudo bem, não joga Jesus fora, mas nós temos que voltar a todo o cerimonial da lei. Circuncisão, guarda do sábado e por aí vai. E o que nós vemos acontecer então é que a partir ali do contexto da igreja, ou melhor, no contexto da igreja, nós vemos o movimento das trevas se levantando. E por que chegamos a essa conclusão? Ora, se eles estavam, os judaizantes, que queriam levar pessoas de volta à religião judaica, se eles estavam propondo, ensinando, falando sobre coisas que desvalorizavam a obra de Cristo Jesus, a ação maior do amor de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, por quem eles estavam sendo levantados? Não pode ser por Deus, porque Deus não iria enviar na sua perfeição o Filho, pregando, ensinando, se entregando na cruz do Calvário, para daqui a pouco virem outros e falando, olha, o Evangelho, como Cristo fez e ensinou, não é bem assim. Nós agora somos os detentores da verdade e nós iremos ensinar do nosso jeito. Por isso que quando nós continuamos lendo o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que Paulo fala assim, olha, eu estou triste com vocês, porque vocês estão depressa
abandonaram o evangelho por outro evangelho. Aí ele diz, olha, nem que nós mesmos desçam o anjo do céu e vos pregue outro evangelho, e isso seja verdade. Deve ser considerado o quê? Anátema, condenação, maldição, porque isso não provém do Senhor. E aí, irmãos, nós temos alguns pontos bem interessantes. O apóstolo Paulo, ele começa sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para relembrar com os irmãos, para falar sobre coisas que são assim fundamentais na vida de cada crente, na vida de cada discípulo, de cada servo do Senhor, na vida da igreja. Porque, irmãos, quando há um movimento das trevas contra a nossa vida, contra a igreja, contra aquilo que fazemos como serviço ao Senhor, nós vemos o inimigo mexer com essas áreas. E a primeira dessas áreas, que o apóstolo Paulo relembra aos irmãos como verdade de Deus, era o ministério que ele havia dado à igreja. A começar dele, apóstolo Paulo, o ministério que o Senhor deu à igreja, o ministério que o Senhor deu a cada crente em Cristo Jesus. Versos 1 e 2 de Gálatas capítulo 1, a Bíblia diz: Paulo, apóstolo, atente para isso, irmãos, não da parte de, o que diz, irmãos? Nem por meio de homem algum, mas por quem? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes quando o inimigo quer mexer com a nossa vida, quer mexer com a nossa família, a partir da nossa vida, com o nosso ministério, com a igreja do Senhor, o inimigo começa questionando aquilo que o Senhor nos fez em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo havia sido chamado para o apostolado, ou seja, ele era alguém, e irmãos e irmãs, em nome de Jesus, por mais que existam muitos que se intitulem hoje, a maior definição de apóstolo é missionário. Quando você vê um missionário pregando, às vezes ele não tem nem formação em teologia. Quando você vê um missionário pregando, ele é um apóstolo. Apostolado na Bíblia não é cargo. É um chamado e um envio de Deus para a sua obra. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus e enviado por Deus aos gentios, para pregar aos gentios. Pedro foi chamado, capacitado pelo próprio Cristo Jesus e enviado aos judeus. Paulo foi enviado aos gentios. E é interessante, irmãos, o inimigo começou a querer mexer para tirar a compreensão da igreja e a clareza da igreja sobre o apostolado de Paulo. Porque se o ministério de Paulo e, por consequência, o ministério da igreja fossem jogados por terra, fossem questionados, o que ia acontecer com a igreja? Bom, se o líder não foi levantado por Deus, então aquilo que ele fala também não vem de Deus. Aquilo que ele faz também não vem de Deus. Muitas vezes, irmãos, o inimigo faz isso com a nossa vida. E não é que ninguém fale nada para nós. Em momentos de tentação, quando o inimigo está tentando ali, de alguma forma, e aí nós vivemos momentos também que são momentos de provação, a gente começa a questionar aquilo que somos em Cristo Jesus. Às vezes o nosso ministério é um ministério que exercemos na casa do Senhor, nas diferentes funções. Um professor de escola bíblica dominical, um irmão
do diaconato, um irmão que trabalha com crianças, um irmão que dá um abraço quando alguém chega, um que prepara uma comida, e por aí vai, nas diferentes áreas que nós podemos servir no reino de Deus. E a gente, então, vivendo alguns momentos, o inimigo começa a mexer. Será que você foi chamado mesmo? Será que é isso mesmo que você deve realizar? Tentando alterar aquilo que o Senhor nos chamou para ser e para viver. E aí, meu irmão e minha irmã, quem dá o ministério de cada um de nós é o Senhor. Nós não recebemos o nosso ministério da parte de homens. Nós recebemos do próprio Deus. Portanto, se recebemos do próprio Deus, o nosso ministério deve ser cumprido para o Senhor. Uma vez eu participei de uma programação numa igreja que todos aqueles que estavam presentes na igreja, e tinha pessoas de várias igrejas, todos é exagero, mas a maioria que fez uso da palavra nos seus testemunhos, a maioria disseram o seguinte: olha, eu cheguei aqui na igreja, eu ouvi a palavra, eu estou sendo edificado por esse culto, mas Deus começou a cuidar de mim com um abraço que eu recebi lá no portão da igreja. E aquele irmão era conhecido como irmão do ministério do abraço, lá na primeira igreja batista em Bacaxá, o irmão do ministério do abraço. Às vezes a gente pode tratar isso de forma tão, às vezes, simples, mas é muito profundo. Assim como o corpo que tem diferentes membros e diferentes funções, Deus vai levantando cada pessoa na igreja para exercer o ministério de acordo com a vontade dEle. Assim como existem órgãos internos e externos, ninguém está vendo o funcionamento dos meus órgãos externos, mas estão vendo a minha pele, que é o maior órgão do corpo humano. Alguns são vistos e outros não são. Mas, irmãos, quando o fígado é alvo de muita gordura, dá uma dor de cabeça e não dá vontade de fazer nada. Ou seja, todos nós estamos em conexão. E todos nós devemos exercer o nosso ministério para a glória do Senhor. Mas é interessante, irmãos, nós lembrarmos que no levante das trevas, o inimigo pode levar cada um de nós a questionar o nosso chamado. E é nesse momento que nós devemos perseverar diante do Senhor, porque foi Ele quem nos chamou. Em segundo lugar, Paulo relembra aqueles irmãos e Paulo coloca essa orientação muito clara, muito vívida para aqueles irmãos, que além de Deus os levantar com um ministério, Deus deu àquela igreja, Deus deu àqueles irmãos uma mensagem. Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos e irmãs, o que Paulo faz aqui nesses dois versos? O que Paulo faz é pregar a mensagem do Evangelho, que ele vai pregar com tantos outros versos e de tantas outras formas. Mas o que Paulo faz aqui é dizer sobre a mensagem, sobre a função, sobre a aplicação do Evangelho. Jesus Cristo se entregou por nós, para que nele tenhamos vida, e é Ele quem traz sobre nós paz, e é tudo obra do nosso Deus. Ele se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau. Isso é tudo obra do Pai. Isso é o que, irmãos? É o Evangelho. Quando nós lidamos, conversamos
interagimos com as pessoas do nosso dia a dia, que não tem Cristo e não tem salvação, o que nós falamos para elas? Olha, Jesus Cristo tem um plano melhor para você, Ele tem uma vida melhor para você, Ele quer tirar você desse mundo de trevas e levar você para o reino da luz. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Irmãos, não é pela força, pelo braço de homem algum, mas do próprio Senhor que se entregou por nós na cruz do Calvário. E nós pregamos essa mensagem, e nós oramos em nome de Jesus, e nós falamos de Cristo Jesus, porque essa é a mensagem que Deus deu à igreja. Meus irmãos, se quando a gente estiver conversando com alguém que não tem Cristo Jesus como Senhor e como Salvador, a gente faz igual o pastor americano Daryl Robson, não sei nem se ele é vivo ainda, escreveu vários livros, Igreja Celeiro de Dons, pessoas compartilhando Jesus, e por aí vai. Ele diz que você deve começar uma conversa com um assunto de interesse. E aí, eu não sei quanto tá os jogos dos times hoje, amanhã você pode dizer, seu time ganhou, o meu perdeu, e por aí vai. Aí você começa. Isso aqui está barato, isso aqui está caro. E você fala sobre isso. Tudo para buscar uma introdução de uma conversa para que ela possa ter o meio e o final falando de Jesus. Jesus é a mensagem da igreja. O poder do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, é o poder que move a igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o Senhor da nossa vida. Nele nós cremos, a Ele nós confessamos o nosso pecado e cremos que um dia iremos encontrá-lo e o veremos como Ele é, o Senhor. Aquele que os irmãos que já descansam no Senhor desfrutam da presença dEle. E um dia todos nós vamos estar juntos com Ele nos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns irmãos, quando a gente pode conversar, olha, se eu pudesse agora eu iria estar com o Senhor. Calma aí que tem gente para ganhar ainda, né? Não apressa as coisas não, deixa Deus trabalhar. Mas nós estaremos um dia com o Senhor. Essa é a mensagem da igreja. E nós temos que ter muito cuidado. Porque o movimento das trevas toma forma sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja quando nós passamos a falar sobre um monte de coisa e menos sobre Jesus. Um dia, um pastor amigo falou, Rafael, você pode pregar aqui na igreja? E eu falei, posso. É uma honra estar com esses irmãos aí, privilégio para mim. Mas você faz o seguinte, você prega sobre fofoca. Meus irmãos, isso não acontece aqui, só lá. Eu falei, Jesus amado, como que eu vou pregar sobre isso? Eu fiquei pensando, meu Deus, e os dias iam se aproximando. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu vou usar um púlpito que não é o púlpito da igreja, que eu sou pastor, e vou falar sobre um assunto tão complicado, Senhor, tem misericórdia. E aí eu me lembro, irmãos, que Deus falou ao meu coração assim, pregue em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Quando Jesus diz aos discípulos, olha, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu entendi, irmãos, porque quando a gente é comprometido com a mensagem do evangelho, e com o ministério que Deus deu a cada um de nós, nós não temos tempo para ficar fazendo fofoca, porque a nossa boca está cheia do Evangelho e a gente prega o Evangelho. E a boca de quem prega o Evangelho não se abre para maltratar ninguém, nem para falar mal de ninguém. A boca que prega o Evangelho, ela é usada para anunciar as grandezas do reino de Deus. O Senhor tem para nós uma mensagem. O Senhor tem para nós um ministério. E Paulo relembra isso com os irmãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, verso 5 de Gálatas capítulo 1, a Bíblia diz, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus tem um ministério, Deus tem uma mensagem e Deus tem uma motivação. A motivação de Paulo, e Paulo fala isso à igreja, porque essa deveria ser a motivação da igreja da Galácia.
Essa deve ser a motivação de todo crente, de toda a igreja. Fazer tudo para a glória de Deus. Paulo diz, olha, a quem seja a glória para todos sempre, amém. A motivação de Paulo, do seu ministério, era glorificar o nome do Senhor. E aqui, irmãos, Paulo fala sobre algo muito importante, porque quando as trevas, o inferno, eles levantaram os judaizantes para alterar a mensagem do evangelho, para alterar a vida e a crença da igreja. Esses judaizantes, eles tinham uma motivação que era muito diferente da motivação de Paulo. A motivação de Paulo era que tudo fosse para a glória de Deus. A motivação dos judaizantes era que tudo fosse para a glória deles. Porque eles não queriam liderar a igreja, para que a igreja pudesse glorificar a Deus, crescer no conhecimento da graça de Deus, ser uma noiva preparada para o encontro com Cristo Jesus. Não! A motivação deles era se beneficiar daquilo que os crentes poderiam ofertar a eles tão somente. Eles queriam a glória para eles tão somente. As trevas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque todas as vezes que nós quisermos nos colocar numa posição maior do que o Senhor, do que o Evangelho, do que o ministério, nós não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós queremos aparecer em detrimento ao Senhor da igreja, quando nós queremos aparecer mais do que o Senhor da igreja, a nossa motivação não é a glória de Deus. E tudo que temos e somos deve ser para dar glória ao Senhor. Ele é o dono da igreja. Nós não podemos nos perder por um caminho onde a glória venha para nós. Tem pessoas aqui entre nós que vão pregar muito melhor do que eu, que conhecem a Bíblia muito melhor do que eu. Mas se eu, ou se qualquer irmão, no exercício de qualquer ministério, não fizer para a glória de Deus, o seu ministério não tem mais razão de existir. Seja um pano que a gente passa, uma comida que a gente faz, um abraço que a gente dá, um relatório que a gente faz, uma música que a gente canta, um ensino que a gente traz, uma mensagem que a gente prega, um folheto que a gente entrega. Se não for para a glória de Deus, o nosso ministério não tem razão de existir. E nós temos que estar muito atentos para isso, porque se nós estivermos perdidos nisso, nós estamos tratando com falta de zelo aquilo que pertence ao Senhor. A começar, irmãos, pela nossa vida. Tudo que temos e somos deve ser para o Senhor. A nossa vida deve ser morada do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo deve ser o Senhor da nossa vida. Porque se não for, irmãos, o que temos é trevas, perdição. Se Jesus Cristo for o Senhor da nossa vida, o que temos é salvação, vida eterna, alegria no Senhor. Paulo relembrou aos irmãos daquela igreja que Deus deu a eles um ministério. Paulo relembrou aos irmãos daquela igreja que Deus deu a eles uma mensagem. Paulo relembrou aos irmãos daquela igreja que eles tinham uma motivação: fazer tudo para a glória de Deus.